Oi, amores, tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos agora começar a resolução da prova da Unasal 2020.1. Vamos resolver as questões, discutir algumas associações teóricas que o próprio item contempla, para deixar vocês claramente mais seguros e mais fortalecidos em relação ao contexto da prova que vai ser realizada. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu coloquei na ordem que apareceu na própria prova, então você tem aí a questão 31 como referência dessa análise. Inclusive, tirei o print da própria questão para poder ter essa fidelidade acerca de como a organização estava na prova. A questão 31 traz a seguinte ideia. Dois sólidos A e B, colocados em frascos diferentes, foram aquecidos durante 7 minutos para avaliar o comportamento de cada um. O gráfico da curva de aquecimento, representado a seguir, foi construído anotando-se a temperatura de cada sólido durante o processo. A partir do resultado do experimento, A e B correspondem a... Então, veja só, a gente sabe que quando nós falamos de uma substância pura, nós estamos falando de um material que apresenta composição química e apresenta propriedades físicas muito bem definidas. Então a ideia é que quando você fala de uma substância pura, você está falando de um material que apresenta propriedades químicas e físicas que se colocam de maneira muito inerente, muito peculiar àquela estrutura. Então a gente estabelece que a substância pura, ela apresenta essa composição química e essas propriedades físicas bem definidas. Por exemplo, quando você fala da água a nível do mar, você me diz que a água ela congela a 0 grau e ela ebule a 100. Isso na pressão aí de 1 atm. Mas quando você fala, por exemplo, do álcool, você sabe que esse ponto de congelamento, esse ponto de ebulição já não vai ser o mesmo. Porque cada substância, dentro da sua própria composição química, dentro da sua própria relação atômica em termos de proporção, vai gerar ali características distintas. Então, substância pura é esse material que apresenta composições químicas e propriedades físicas muito bem definidas, inerentes àquela estrutura. Beleza ou não? Mas quando você pega uma substância pura, como por exemplo a água, e você vai aquecer ela no estado sólido, acontece algo interessante. Porque aqui você tem, por exemplo, temperatura em graus Celsius e aqui você tem tempo. Beleza ou não? Aí se você pega a água sólida e você começa a aquecer, você sabe que o tempo vai passando e a temperatura vai aumentando. Mas vai chegar um momento em que essa água ela começa simplesmente a fundir, a derreter. E ela vai se transformar no estado líquido. Só que aí traz o detalhe. Lembre que as substâncias puras elas vão mudar de estado a uma temperatura constante. Elas vão promover essa mudança de estado sem que a temperatura ela venha variar. Por que, Aaron? Porque a energia que está sendo aí absorvida serve unicamente para afastar as moléculas, para gerar um novo arranjo, para fazer com que a gente possa apresentar um novo estado físico. Então, a substância pura, ela vai ter ali troca de energia com o meio, mas com o objetivo de fazer com que haja uma nova organização daquelas moléculas. De tal maneira que a temperatura ela não vai variar. Toda a energia associada a essa mudança de estado está sendo utilizada para gerar esse novo arranjo. E essa energia é chamada, inclusive, de calor latente. O calor latente associado a uma substância pura, ela não promove mudança de estado. Então você está ali absorvendo ou liberando calor e a temperatura ela não varia. De tal forma que, pensando, por exemplo, na água a nível do mar, você teria esse ponto de fusão correspondente ao valor de 0 grau. Se eu estou analisando, por exemplo, a água. O grande detalhe é que você diz, mas espera aí, não quer dizer que a 0 grau eu tenho água no estado sólido, água no estado líquido, ou coexistem as duas fases? Coexistem as duas fases. É muito importante que você entenda que durante a mudança de estado, você vai ter as duas fases que estão ali transitando entre si. Mas o que é que define, por exemplo, a água a 0 grau, se ela vai derreter ou ela vai congelar? O meio. Porque se o meio fornecer calor para a água, se o meio tiver uma temperatura maior que a água absorve esse calor e ela derrete. Mas se o meio tiver uma temperatura menor que a água perde calor e ela congela. E aí vai depender se a água absorve do meio ou libera para o meio. Se vai ter um processo endotérmico ou um processo exotérmico. O grande detalhe é que você lembra que, em termos de estado físico, o sólido tem menos energia que o líquido, tem menos energia que o vapor. Então, entende-se que para passar de sólido para líquido, eu tenho que absorver energia. E essa absorção vai simplesmente promover essa condição de fusão. Então, você tem aqui, ó, durante a temperatura de 0 grau, esses valores aí se mantendo constantes e a coexistência das duas fases. Depois que acontece a fusão, aí você vai ter só o estado líquido, que quando for aquecido, vai chegar um momento que ele vai ebulir, onde eu vou ter líquido mais vapor, para depois ter somente vapor.
Essas retas aqui, né, que se colocam de maneira constante à medida que o tempo vai passando, ou seja, sem variar a temperatura, são chamados de patamares. E isso equivale, no contexto de uma substância pura, à energia que está sendo trocada para a mudança de estado acontecer, mas sem que a temperatura venha a sofrer variação. Beleza ou não? Então, o primeiro passo é você perceber isso. Aí, se você verificar a amostra A, que é a substância A, né, você tem sólido mais líquido, você tem líquido mais vapor e você tem vapor. Então, a gente consegue perceber que essa espécie A aqui trata-se de que vai de uma substância pura, porque ela tem dois patamares aí de mudança sem que a temperatura ela venha a sofrer variação. Beleza ou não? Mas quando você fala de uma mistura, é diferente. A mistura ela vai apresentar uma composição química e ela vai apresentar propriedades físicas que se tornam variáveis, dependendo, claro, dos componentes que estão misturados e da proporção que eles se encontram. Porque se você chega para mim e diz assim, olha, eu quero misturar água e sal, tudo bem, qual é a quantidade de sal que está ali na água? Qual é a proporção que estabelece entre eles? Porque a gente entende, por exemplo, quando a gente coloca o sal na água, o sal vai se distribuir uniformemente sobre a água e vai dificultar, por exemplo, a saída da água. Beleza, não dificulta realmente, porque ele vai se posicionar sobre toda a amostra do solvente, inclusive na superfície, vai criar uma espécie de bloqueio, vai impedir que a água venha a sair e, consequentemente, você vai dificultar esse escape da água. Tanto é que a presença de sal faz com que você aumente o ponto de ebulição da água, porque a água passa a ter mais dificuldade para escapar e, consequentemente, vai precisar de mais energia. Então, o grande ponto é você perceber que, dependendo da proporção de sal que você tiver lá, você vai gerando ali características diferentes. Por exemplo, se você tem água e sal e você aquece, não chega um momento em que a água ela vai escapar. Só que o sal não. Então a água vai escapando e vai deixando aquela água que restou ali mais concentrada. Porque você vai ter a mesma quantidade de sal para a quantidade de água menor. E vai se tornando cada vez mais difícil. É por isso que as misturas elas não tendem a ter valores de mudança de estado constantes. Elas tendem a variar, porque à medida que vai ter a mudança de estado ali de um dos componentes, você vai variando a proporção. E, consequentemente, você não consegue manter uma temperatura só. Um grande detalhe é para que você perceba na hora da prova que para que um componente interfira no outro, é necessário que eles formem algo homogêneo. Porque a heterogeneidade nos dá a ideia de que os componentes não se interferem. Água e areia não interfere na propriedade da água. Então, se eu quisesse representar graficamente uma mistura de água e areia, eu teria que mostrar o gráfico da água e o gráfico da areia. São situações distintas. Agora, quando você tem água e o sal interfere na propriedade da água e, consequentemente, passa a apresentar ali uma condição de variação. Então, nenhuma mistura heterogênea ela vai ter uma representação gráfica. Por isso que a gente já pode excluir qualquer análise gráfica de uma associação com mistura heterogênea. Se for para ter análise gráfica, tem que ser com mistura homogênea. E aí, qual é a ideia? As chamadas misturas homogêneas comuns são aquelas misturas onde a gente começa a entender que o aquecimento vai fazer com que haja mudança de estado, mas não vai mudar o estado numa temperatura constante, vai variando. Então a gente começa a compreender que quando se fala de mistura, a gente entende que essa mudança de estado vai gerando proporções diferentes entre os componentes e vai permitindo que os valores aí de fusão e de ebulição não se mantenham os mesmos. Então é muito importante que você, na hora da prova, comece a compreender isso. Então você entende que quando você fala de uma mistura homogênea, você está tendo variação, tanto na fusão quanto na ebulição. E é chamada mistura homogênea comum. Mas, Heron, por que você está falando em mistura homogênea comum? Qual é a lógica? Porque, vê só, preste atenção. Quando você mistura dois componentes que se homogeneizam, beleza ou não? Mas esses componentes têm pontos ali de fusão ou de ebulição muito próximos, pode ser que na hora que eles forem ser misturados, eles estabilizem um valor só. Então, existem misturas em que, na verdade, o ponto de fusão ele pode acontecer num único valor, porque as substâncias elas apresentam características semelhantes em relação àquela fusão. Então, o que eu quero dizer? Existem misturas homogêneas que podem apresentar ponto de fusão ou ponto de ebulição constante. Vai depender da característica dos componentes ali misturados. E essas misturas elas passam a ter denominações especiais. Quando você tiver na prova uma mistura homogênea, tem que ser homogênea, tá? Para que você possa ter interferência de um componente no outro, que tem ponto de ebulição
variável e ponto de fusão constante, a ideia é que você perceba que ela está se comportando como uma substância pura em relação à fusão. Não é isso ou não? Já que a fusão está constante. Então a gente diz que essa mistura aqui ela é chamada de eutética. A mistura eutética é quando você tem a fusão constante e a ebulição variável. Mas quando, no caso, você tiver na hora da prova um ponto de ebulição que é constante e um ponto de fusão que é variável, você não vai chamar essa mistura de eutética, você vai chamar essa mistura de azeotrópica ou azeótropo. Então entendam que nesse caso você está trazendo aí uma exceção das chamadas misturas homogêneas comuns. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar a vocês que diante desse gráfico, a gente observa, por exemplo, que o gráfico B, ele está tendo aqui ó, o estado sólido, aí tem toda essa variação de temperatura no estado sólido, aí aqui você está tendo uma quebra, ó. Então aqui é sólido para líquido. Aí aqui você está tendo outra quebra, que é outra mudança na direção do gráfico. Aí aqui você tem líquido. Então, essa substância aqui, pessoal, B, é uma substância que está tendo ponto de fusão variável. Beleza ou não? E se está tendo um ponto de fusão variável, pode ser tanto uma mistura homogênea comum, como pode ser uma mistura homogênea o que vai? Azeotrópica. Beleza ou não? Mas não deixa de ser uma mistura homogênea. Mas aí não ia relação à ebulição, eu não sei. O gráfico não está me dizendo nada em relação à ebulição, só está me mostrando aí uma mudança ou seja, de estrutura de crescimento do gráfico. Então eu estou vendo aqui sólido, líquido e aqui líquido. Eu estou vendo que a fusão é variável. Então trata-se de uma mistura homogênea, mas que pode ser comum ou pode ser azeotrópica. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir? Que A é uma substância pura e B é uma solução, ou seja, é uma mistura homogênea, seja comum ou azeotrópica. A resposta é a letra C. Questão interessante para se discutir em relação à perspectiva da nossa aula, ok? Valeu! Questão 32. O equipamento conhecido como bafômetro permite determinar a quantidade de etanol, CH3, CH2 ou H, presente no sangue de uma pessoa que ingeriu bebidas alcoólicas. No teste, o etanol presente no aspirado, ao entrar em contato com a solução ácida de dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, alaranjada, oxida e forma como produtos principais um aldeído, que é o CH3C-OH, não é? Que é o etanol, e o Cr mais 3, que é justamente esse íon cromo 3, na forma de sulfato de cromo, como vocês estão vendo, conforme representado na seguinte equação química não balanceada. Beleza, não? A coloração verde, característica do Cr mais 3, indica a presença de álcool no sangue. Então, a soma dos coeficientes estequiométricos, então veja, ele criou um texto, onde esse texto ele não traz nenhum acréscimo para a resolução da questão em si. O texto, na verdade, é um aporte para fazer uma análise temática, mas, na verdade, o que ele quer é balancear a equação. Então, o que se sugere no texto? Que você, ao ingerir bebida alcoólica, você vai ter uma halitose alcoólica, e quando você expira, esse álcool, mediante, claro, a ingesta alcoólica que você teve, vai entrar em contato com o dicromato de potássio, vai entrar em contato com essa solução ácida enérgica, que é o ácido sulfúrico, e vai promover a oxidação do álcool. E na condição de promover a oxidação do álcool, vai produzir um aldeído e, por sua vez, esse cromo ele vai se reduzir. E aí o que acontece? Na condição de produção de um cromo com carga diferente, que no caso aí é o cromo mais 3, a gente observa que há uma mudança de cor. E essa mudança de cor em relação ao que você tinha antes, com relação ao que você tem depois, mostra que essa reação está acontecendo e que, na verdade, tinha álcool, ou seja, no hálito, que tinha halitose alcoólica e que prova que a pessoa ela veio a ingerir ali uma bebida alcoólica. Beleza ou não? Então, basicamente, o que ele quer é que você faça o balanceamento. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, a gente observa que eu posso representar, em termos de fórmula molecular, o álcool desse jeito, né? C2H6O. Tudo bem? Onde o oxigênio tem NOx menos 2, o hidrogênio tem carga mais 1, então fico 6 vezes 1, 6, com menos 2 daqui daria mais 4. Para zerar, esse carbono aqui vai ser menos 2, que ó, 2 vezes menos 2, menos 4, 6 vezes 1, 6, e aqui menos 2. Então, ó, menos 4 do carbono com menos 2 do oxigênio dá menos 6, e anula com 6 do hidrogênio aqui, beleza? Lembre que numa substância composta, a soma das cargas tem que dar zero. Potássio é família 1A, é sempre mais 1. Oxigênio é menos 2. E se você calcular para que a soma dê zero aqui, o cromo vai ser 6. Porque é 7 vezes menos 2, menos 14. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. E aí, 14 positivos e 14 negativos. Ácido sulfúrico nos oxiácidos, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, a soma tem que dar zero.
pode calcular o enxofre aqui vai dar mais 6. Aqui eu também vou fazer a representação da fórmula molecular, para eu calcular o NOx médio associado aí às espécies, tá? C2H4O, e aí a gente consegue observar no contexto aqui que o carbono ele fica menos 1. Aqui a gente vai novamente, ó, potássio mais 1, oxigênio menos 2, pode calcular aqui dá mais 6. Lembra, o expoente de um vira o índice do outro, então esse 3, ó, ele veio do cromo, tanto é que ele diz que produziu o cromo 3, né? Beleza? E esse 2 veio do sulfato, que é o SO4-2. Mas aí você pode calcular o NOx aqui do oxigênio e do enxofre, que vai achar menos 2 e mais 6. E no caso da água, que é o de praxe, que é mais 1 e menos 2. Pronto. Aí ao olhar essa equação, você diz, pô, vamos verificar quem sofreu variação do NOx? Bora. O que a gente entende? A gente entende que o cromo ele está indo de 6 para 3. O cromo está tendo uma variação de 3 unidades de sua carga. Então, se ele está diminuindo o NOx, a gente diz que ele está sofrendo o que vai? Redução. Então, redução nada mais é do que a diminuição da carga e que você pode determinar como sendo ganho de elétrons. É quando você percebe que aquele NOx está diminuindo. Ao mesmo tempo, você verifica que o carbono ele está indo de menos 2 até quanto vá? Até menos 1. Veja que o carbono está aumentando o NOx, né, minha gente? Então, se ele está aumentando o NOx, a gente está fazendo com que ele se torne ou menos negativo ou mais positivo, depende do referencial que você estiver usando. Mas a gente diz que ele está sofrendo o que vai? Oxidação, né? Ele está perdendo elétrons. E quando ele vai de menos 2 para menos 1, ele está variando uma unidade de carga. Beleza? Aí eu vou pegar essa variação e vou multiplicar pelo maior índice. Como assim, Heron? Isso é uma técnica de balanceamento, pessoal, por oxcepção. É quando você pega a variação da carga de cada elemento que está participando do processo e vai determinar essa carga multiplicada pelo maior índice desse elemento. Então, por exemplo, aqui você tem o cromo com índice 2 e aqui com índice 2. Então, o maior índice é 2. Aí eu multiplico por 2. Beleza ou não? Aqui você tem o carbono com índice 2 e o carbono aqui com índice 2. Aí multiplico por 2. Claro que dá para perceber que vai dar a mesma coisa, né? Porque 2 com 6 eu simplifico, dá quanto? Vai 3 com 1. Tudo bem? Aí depois que eu faço isso, pessoal, de maneira muito tranquila, você vai agora inverter. A variação total da oxidação você coloca antes de que se reduziu e vice-versa. Você vai agora estabelecer o oposto, porque a quantidade de elétrons perdidos tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Então você pega a variação total da redução, que é 3, e coloca antes de quem se reduziu, mas naquele que tem o maior índice. Mas como o índice aqui, ó, a redução aqui não foi 3, aí eu vou pegar esse 3 e colocar antes de quem se oxidou, mas quem tem o maior índice. No caso, o índice do carbono aqui é o mesmo, então eu vou colocar 3 em ambos, porque claramente eles vão ter que ter a mesma quantidade de carbono, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. Eu vou pegar a variação da oxidação, que é 1, e vou colocar antes de quem se reduziu, mas que tem maior índice. Como o maior índice aqui do cromo é o próprio 2, então eu vou colocar 1 aqui e vou colocar, claro, 1 aqui, já que você quer balancear o cromo. E aí você começa a perceber que a equação agora ela vai ser balanceada por tentativa. O restante, né, das substâncias aí analisadas. Bora fazer junto? Bora? Vamos lá. O que é que a gente observa? A gente observa que nós temos aqui um total de 2 potássios. Ó, 1 vezes 2 é 2. Então aqui eu vou colocar 1 vezes 2, 2 potássios. Aí o que é que a gente percebe? A gente percebe que aqui eu tenho um sulfato com mais 3 daqui, 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 sulfatos. Tudo bem? Beleza? O que está faltando agora é balancear a água. O que a gente observa, e aí vamos tentar encontrar uma situação bem tranquila para a gente analisar, é o seguinte. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no reagente? Eu tenho 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 3 vezes 6, não é? Ó, 4 vezes 2, 8. Aqui 3 vezes 6, 18. 8 com 18 vai me dar quanto? Vá 26. Não é isso ou não? Então eu tenho 26 hidrogênios desse lado. É verdade, não? Agora vamos ver lá do outro lado. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. Então, se eu tenho 12 hidrogênios desse lado, para chegar a 26, estão faltando quantos? Vai, 14, não é? Então, eu tenho que multiplicar aqui por quanto? Por 7. Porque, ó, 7 vezes 2, 14. 3 vezes 4, 12. 14 com 12 dá 26, igualando a quantidade de hidrogênio que tem no reagente. E aí a gente pode estabelecer que os coeficientes foram 3, 1, 4, 3, 1, 1, 7. Bora calcular? 3 com 1, 4. 4 com mais 4, 8. 8 com 3, 11. 11 com 1, 12. Com mais 1 aqui, 13. Né? Com mais 7 aqui, 20.
Então a resposta dessa questão é a letra C e a gente chegaria a essa condição da soma dos coeficientes aí inteiros da reação. Beleza? Então basta ter calma, organizar bem as ideias e a gente faz essa análise legal, tá? Vamos agora para a questão de número 33. O macarrão instantâneo, tempo de preparo de mais ou menos 3 minutos, é o alimento com a maior quantidade de sódio encontrada entre os produtos industrializados mais consumidos no Brasil. A quantidade média em um pacotinho de 85 gramas macarrão mais tempero chega a ter 2.700 miligramas da substância, sendo que o limite diário para consumo de sódio é de 2.400 miligramas por pessoa. Então, realmente, a gente entende que somente um pacotinho já tem uma quantidade de sódio aí maior do que o determinado, que é aí colocado como limite diário, segundo o Ministério da Saúde. Suponha que a pessoa consuma 2 vezes por semana um macarrão instantâneo, cuja quantidade de sódio está 45% acima da recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, olha que interessante. A pessoa ela vai consumir 2 vezes por semana esse macarrão instantâneo. Tudo bem? Onde, claramente, se eu analiso 4 semanas, já que ele quer analisar isso por mês, eu começo a entender que eu vou ter esse consumo 8 vezes por mês. Não é isso ou não? Então, eu vou estar consumindo esse macarrão instantâneo 8 vezes por mês. Só que, segundo a questão, ele diz que a quantidade de sódio está 45% acima da quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde. A quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde é 2.400 miligramas. Vamos calcular 45% disso, bora? Bora. 2.400 multiplicado por 0,45, já que eu quero falar de 45%. Não é isso ou não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um cálculo bem tranquilo. Ficaria 24 vezes 45, né? 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, eu teria aqui, no caso, um valor correspondente a 1.080. Então, 1.080 equivale a 45% de 2.400. Então, entenda que ele tem 45% a mais. O cara, então significa dizer que o macarrão que a gente está ingerindo é 2.400 mais 1.080, né? Porque não tem 45% a mais, pessoal, de sódio. Eu calculei os 45% e somei para entender que eu estou tendo um valor acima do que é o determinado aí pelo Ministério da Saúde. Então, claro que se eu fizer esse cálculo aqui, você vai achar quanto vai? 3.480 miligramas de sódio por pacote, né, minha gente? Por pacote lá, tá? E aí a gente diz assim, caramba, se é por pacote, e eu entendo que simplesmente eu estou tendo 8 vezes por mês, então eu vou pegar esse valor que eu achei de 3.480 e vou multiplicar por 8, né? Então eu simplesmente vou entender quanto de sódio eu estou ingerindo por mês, já que eu tenho aí essa condição de estar ingerindo 8 vezes por mês. Então vamos lá, 3.480 vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64, vão 6, né? 8 vezes 4, 32, 32 com 6 dá 38, vão 3, 8 vezes 3, 24 com 3 dá 27, dá 27.840 miligramas de sódio, que isso aqui, do ponto de vista em grama, dá 27,84 gramas de sódio, né? Já que eu entendo que, obviamente, para passar de miligrama para grama, eu divido por 1.000. Então, vou apagar aqui para não ficar muito poluído, mas já dá para a gente perceber, pessoal, que a resposta dessa questão é a letra C, né? Porque ele quer a quantidade de sódio em gramas. Eu já calculei, só tem uma alternativa com esse valor. Mas ele quer também o número de mols, aí não tem problema. Porque a partir do momento que ele disse que o sódio é 23, se o sódio é 23, eu faço 23 gramas, equivale a 1 mol de sódio, né? Então, 27,84 gramas, que é a massa de sódio que eu achei, vai estar para X. Lembre que esse valor aqui corresponde à massa atômica do sódio. E a massa atômica nada mais é do que a massa molar desde que você esteja expressando ela em gramas. Então, quando você diz que o sódio é 23, é porque um mol de sódio é 23 gramas. Quando você diz que o cálcio é 40, é porque um mol de cálcio é 40 gramas. Então, quando você pega a massa atômica molecular e expressa em gramas, você vai ter justamente o valor de um mol, beleza? Então, nesse caso, você tem 23 gramas está para cá no mol, 27,84 está para X, e você vai achar o número de mols correspondente aqui, que dá 1,21 mols. E aí você consegue encontrar mais uma pergunta que ele está fazendo. Além da massa do sódio que ele perguntou,
além do número de mols do sólido que ele perguntou, ele também perguntou o número de átomos. Aí fica fácil, porque lembre que o número de átomos é o número de unidades que corresponde justamente ao valor em mols. Não entenderam? Lembra que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu quero saber o número de unidades e não o coletivo, né? Porque mol é o coletivo, né? Se eu quero saber o número real de unidades, basta pegar o valor em mol e multiplicar por quanto? Por C vezes 10 a 23. É a mesma coisa da ideia de dúzia. Ó, eu tenho uma dúzia. Aí você diz, pô, mas uma dúzia equivale a quantas unidades? 12. Se eu tenho duas dúzias, vai ser 2 vezes 12, vai dar 24 unidades. A mesma coisa, se um mol é 6 vezes 10 a 23 e eu tenho 1,21 mols, então basta pegar esse número de mols e multiplicar por 6 vezes 10 a 23 para saber o número de unidades ali, que no caso é o número de íons de sódio associado. E se você fizer esse cálculo, você vai achar ali 7,26 vezes 10 a 23 átomos, o que confirma, né, pessoal, que o gabarito dessa questão é a letra C e você conseguiria desenvolver bem essa ideia, tá certo? Beleza, valeu. Questão 34. A utilização de animais em pesquisas requer, em determinado momento, a realização de eutanásia, que deve sempre visar ao não sofrimento do animal. O carbamato de etila, também conhecido como uretano, é muito utilizado como anestésico em procedimentos terminais realizados em ratos cobaias. A concentração da solução adotada nesse procedimento é de 28 porcentagem M/V, e a dose varia entre 1.000 a 1.500 miligramas por quilo do animal. Então a gente entende que você tem aí a concentração da solução com essa porcentagem, massa-volume, e que a dose varia nessa proporção aqui de 1.000 a 1.500 miligramas por quilo do animal. Considerando as informações, o volume máximo em ml que pode ser injetado em um animal cuja massa seja igual a 300 gramas, então vê só, amores. Eu tenho um animal, esse animal tem uma massa de 300 gramas, beleza ou não? E eu simplesmente sei que a concentração da solução que eu vou colocar nesse animal é de 28% M/V, tá? Só que a dosagem certa associada a esse animal aqui tem que ser de mais ou menos 1.000 a 1.500 miligramas por quilo do animal. Então, qual é a ideia? Se eu sei qual é a relação da dose certa, eu posso determinar pela massa do animal qual é o valor necessário a ser colocado. Não é isso ou não? Então, ele diz assim, ó, qual é o volume máximo? Se ele quer o volume máximo, então eu vou pegar aqui ó, a dose máxima. A dose máxima não é 1.500 miligramas para cada 1 quilo do animal? Se o animal tem 300 gramas, que equivale a 0,3 quilos, beleza? Isso aqui vai me dar uma massa M. E essa massa M aqui vai dar um valor correspondente a quanto? A 450 miligramas. Então essa é a dose máxima para esse animal de 300 gramas, não é não? Só que essa massa vai ser associada à solução que eu estou colocando como procedimento, né? A solução adotada nesse procedimento é de 28% M/V. O que significa M/V? Significa nada mais massa para volume. E toda vez numa prova que você tiver porcentagem M/V, entendam que isso aqui é a mesma coisa que você pegar grama do soluto para cada 100 ml de solução. Ah, Aaron, então porcentagem M/V é porque eu estou pegando uma massa para cada 100? É, exatamente. Ou você usa grama para cada 100 ml ou usa quilo para cada 100 litros. Grama, ml, quilo, litro. Eu costumo utilizar a grama para 100 ml porque é geralmente a unidade que ele mais usa nas provas. Então, o que é que eu tenho? Se é 28% M/V, então você tem 28 gramas para cada o que vai? 100 ml. Tudo bem? Mas qual é a quantidade que a gente tem que colocar nesse animal 300 gramas? Não é 450 miligramas? Ou seja, não é 0,45 gramas? Porque 450 miligramas é 0,45 gramas. Não é isso ou não? Então, se esse valor é o valor que eu tenho que colocar nesse animal aí que a gente está analisando, então eu vou determinar qual é o volume correspondente. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho 28V é igual, no caso, a 45. Então, esse V vai ser 45 dividido por quanto? Por 28. Quanto é 45, Aronzinho, dividido por 28? Pode fazer esse cálculo, pessoal. Você vai achar aqui, ó, 1,6 é justamente a quantidade que a gente deve adicionar para que a gente tenha aí essa associação com o animal de 300 gramas. Beleza? Então, temos aí uma questão interessante que envolve a parte de soluções, que envolve a parte de proporção entre grandezas. É uma questão que merece aí uma atenção especial,
Mas a ideia, ela se torna objetiva. Eu tenho ali a dose que é correta para esse procedimento, que é de 1.000 a 1.500 miligramas por quilo. Se eu quero o valor máximo, eu peguei 1.500. Como o animal tem 300 gramas, eu descobri qual é esse valor máximo para esse animal, que é de 0,45 gramas. Só que o que eu coloco no animal é uma dose cuja porcentagem é 28% em barra V, que é a mesma coisa que 28 gramas para cada 100 ml. Como a quantidade que ele está ali associado ao valor máximo é 0,45, então eu descubro o volume que está associado a essa solução, que é 1,6 ml, e você mata aí a resposta letra C. Ok? Valeu! Questão 35. O ácido fórmico CH2O2 é um ácido monocarboxílico. Esse nome foi dado porque sua primeira obtenção foi através da destilação de formigas vermelhas, do latim fórmica, que injetam esse ácido por meio de sua picada, causando dor intensa, inchaço e coceira. Considere a reação química balanceada a seguir e assinale a alternativa correta. Veja, o que a gente entende é que se eu quiser determinar a constante de equilíbrio dessa reação, lembre que a constante de equilíbrio é você pegar a concentração do produto e dividir pela concentração do reagente. Mas com um detalhe, sem incluir substâncias sólidas e sem incluir, no caso aí, substâncias líquidas, só gás e solução aquosa. Então, nesse caso, a gente perceberia que só os produtos aqui são aquosos. E aí você teria espécies aqui que seriam sólidas e líquidas e que não entrariam na constante de equilíbrio. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que essa constante seria a concentração do CH2O-, né, que é esse íon aí formiato, né, vezes a concentração do H3O+, já que os reagentes não entrariam na constante de equilíbrio, já que você está ali falando de substâncias sólidas e líquidas, beleza? O grande detalhe é que você está percebendo que essa constante ela é bem pequenininha. O que nos prova que se essa constante é pequena, é porque eu tenho pouco produto e muito que vai? Reagente. Então, praticamente, essa reação ela não se processa. Porque se eu tivesse uma constante alta, eu teria muito produto, né, que eu teria muito numerador, e pouco reagente, que é pouco denominador. Então, entendam que quando essa constante de equilíbrio ela possui um valor bem maior do que 1, só para vocês entenderem, é porque você tem muito produto e você tem pouco reagente. Mas se você tem uma constante de equilíbrio aí, que é bem pequenininha, no caso aí, ó, é bem menor do que 1, a gente entende que você tem pouco produto, você tem o quê? Muito reagente. Então, a constante ela nos dá a informação de qual dos sentidos está sendo favorecido. Se é o sentido mais direto ou o sentido mais inverso. No caso aqui, a gente percebe que é o sentido mais inverso. Tá certo? O grande detalhe é que, se você inverter essa reação, você inverte o sentido da fração. Porque isso aqui é uma fração. Então, se você inverte a equação, que era produto vira reagente, que era reagente vira produto, você ó, vai inverter o sentido aí. Não é o sinal positivo e negativo, é o sentido da fração. Beleza? Então, vamos lá. O KC da reação CH2O- mais H3O+, dando CH2O e H2O, é aproximadamente igual a 1,6 vezes a quarta. Veja, não é o inverso? Veja, ele quer que você calcule a constante da reação inversa. Então, você fala, a constante da reação inversa é simplesmente o inverso da constante da reação que vai direta. Beleza ou não? E aí eu teria 1 sobre quanto? 6,4 vezes 10 a menos 5. No caso, eu simplesmente vou fazer aqui. Quanto é 1 dividido por 6,4? Vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 10 a menos 5 aqui positivo, bora? Então vai ficar 1 vezes 10 a quinta, para ver se me ajuda, ó, sobre 6,4, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a quarta sobre 6,4, não é isso ou não? Então eu só estou tentando encontrar uma forma. Quanto é 10 dividido por 6,4? É justamente 1, quanto? 56. E aí a gente já pode matar que o gabarito dessa questão é a letra A. Beleza? Já conseguimos achar a resposta. Veja que na letra B ele coloca um distrator para ver se vocês erram. Como se o inverso fosse trocar o sinal. De jeito nenhum. Tá ok? E um outro ponto. Se você multiplica, pessoal, a equação por algum coeficiente, essa constante não vai ser multiplicada por esse valor, e sim elevado. Porque lembra que quando você simplesmente multiplica por um coeficiente, você vai pegar a concentração do produto elevado ao respectivo coeficiente. Então, se aqui, por exemplo, fosse 2, seria isso aqui elevado ao quadrado. Então, quando você multiplica por um determinado valor, na verdade, essa constante não vai ter o valor multiplicado por esse coeficiente que você colocou, e sim elevado a esse coeficiente. Beleza ou não? Então, cuidado. Quando ele diz assim, ó, se a concentração da solução for multiplicada por 4, o valor da constante passa a ser esse valor. Não. Na verdade, a constante agora, se você multiplicar por 4, vai ser 6 igual a 4 vezes 10 a menos 5 elevado à quarta, né?
que você vai estar agora elevado a esse coeficiente que você promoveu. Beleza? Então se liga nisso, ok? Esse equilíbrio ele é fortemente favorecido no sentido direto. Não, no sentido inverso, a constante é pequenininha, né, minha gente? E a adição de ácido fúrico à solução não altera o equilíbrio. Veja, o ácido fúrico ele é um ácido forte. Então, em solução, ele vai produzir o íon H3 ou mais, que é o íon hidroxônio resultante da ionização desse ácido, né? Então, ao colocar ácido fúrico, esse íon hidroxônio ele vai aumentar a quantidade. E o equilíbrio ó, vai deslocar para a esquerda, porque quando você aumenta a concentração do produto, você desloca para a esquerda. É o chamado efeito do íon comum. Você está colocando uma substância que está gerando o íon e que está aumentando aquele íon que já existia no meio. Então, o ácido fúrico está gerando o H3O+, que vai aumentar e vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, dizer que ele não altera o equilíbrio é completamente falso. Então, você mataria essa questão 35 como gabarito letra A. Beleza? Questão agora de número 36. O processo convencional de tratamento de água é dividido em fases. Em cada uma delas existe um rígido controle de dosagem de produtos químicos e o acompanhamento dos padrões de qualidade. As fases do tratamento de água são as seguintes: pré-cloração, primeiro o cloro adicionado assim que a água chega à estação. Isso facilita a retirada de matéria orgânica e metais. Então você está tendo aí um poder né, mais bactericida, mais germicida. Então você está fazendo aí o processo de pré-cloração. Aí pré-alcalinização, depois do cloro a água recebe cal ou soda. Lembre que você está falando aqui de cal como sendo CaO, que é o oxicálcio, que quando em contato com a água forma o hidroxicálcio, porque ele é um óxido básico, e ele vai produzir uma condição de alcalinização daquele meio, tá? Ou até mesmo soda associado justamente à presença ali do hidroxissódio, que vai fazer com que você possa ajustar o pH, tornando ele ali menos ácido, tá? E coagulação. Nessa fase é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico ou algum outro coagulante, porque quando essa espécie é colocada em água, ela vai formar uma substância que simplesmente vai produzir um efeito coagulante. Essas espécies elas são mais viscosas e que devido às suas cargas elas se tornam polieletrolíticas e começam a reter impurezas na sua estrutura. E aí você passa a coagular até que chega um momento que essas impurezas se retêm, aí elas começam a se tornar mais densas que a água, elas formam flóculos e elas decantam. Beleza ou não? Então, quando você pega, por exemplo, o sulfato de alumínio, pessoal, ele vai, no caso aqui, ao se combinar com a água, vai formar, ó, o alumínio vai se juntar com o OH da água, formando hidroxialumínio, e o H+, vai se juntar com o sulfato, formando ácido fúrico. E esse hidroxialumínio aqui, pessoal, é um garotinho que tem essa condição de funcionar como agente que vai coagulante. Além dele ter uma estrutura polieletrolítica, né, porque ele tem cargas aí significativas de alumínio, que é mais 3, e que faz com que as impurezas fiquem retidas nele, ele tem essa natureza viscosa gelatinosa. A mesma coisa em relação ao cloreto férrico, porque se você pega o FeSL3 e coloca em água, você vai produzir aqui o FeOH3 mais HCl, onde você entende que o ferro se junta com o OH da água e o hidrogênio se junta com o cloro. É a ideia da reação inversa, né? Porque você tem aqui um sal que, colocado em contato com a água, origina o ácido e a base correspondente. Então você consegue observar nesse contexto aí que você está produzindo agentes coagulantes, como hidroxialumínio, como hidroxiferro 3, beleza ou não? Mas, claro, observem que você tem aqui uma base que é fraca, porque as bases da família 1A e 2A são bases fortes, né, com exceção de berilo e magnésio. Mas o hidroxialumínio não é nem um A nem 2A, é uma base fraca. Do mesmo jeito que o hidroxiferro 3 também é uma base fraca. Mas o ácido fúrico, ele é um ácido forte, ele é um oxiácido, onde você faz 4 menos 2 dá 2. Os oxiácidos, você pega o número de oxigênios, subtrai pelo número de hidrogênios, e essa subtração ela vai te dar justamente o valor correspondente à força do ácido. Se essa subtração der 0, ele é fraco. Se der 1 é moderado, se der 2 ou 3 ali é forte, muito forte. Então a ideia é que você pega o número de oxigênios, subtrai pelo número de hidrogênios. Se der ali 2 ou 3, você já tem uma força considerável. Então, você está falando aqui de uma base fraca e de um ácido forte. Então, essa espécie aqui, ó, ela vai gerar um pH acima de 7. Desculpa, abaixo de 7. Por que abaixo de 7? Porque você tem um ácido forte e uma base fraca. Então, predomina o caráter ácido. A mesma coisa aqui. O HCl está entre os hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, que são fortes. Porque só tem 3 hidrácidos fortes. Vai HCl, HBr e HI. HF é moderado. E todos os restos são fracos. Então você está tendo aqui um ácido forte com a base fraca. Então você vai produzir aqui um meio
que vai ser um meio mais ácido. Tá? Tanto é que a cal é muito utilizada nesse sentido de você gerar uma alcalinização, de você regular o pH. Então, esses agentes coagulantes, eles vão gerar um meio mais ácido, ou seja, um pH menor do que 7. Ambos são sais de ácido forte e base fraca, no qual a gente está hidrolisando o Al+3 e o Fe+3. Por que hidrolisar? Hidrolisar é quando a espécie ela deixa de ser íon e forma uma espécie fraca. Quando a gente diz que um íon ele hidrolisa, é porque ele se combina com alguma espécie e ele moleculariza, ele deixa de ser íon. Ou ele precipita, ou ele simplesmente vira uma espécie fraca, que não consegue mais se dissociar ou ionizar. Então, nesse caso, realmente, você percebe que as alternativas, elas acabariam trazendo já a resposta. Porque não vai ser meio neutro, não vai ser meio básico, né? O pH se altera assim, então o pH vai ser menor do que 7, pois eu tenho ácido forte e base fraca, mas no caso aí os íons, eles hidrolisam porque eles estão simplesmente molecularizando, eles estão formando algo fraco, eles estão deixando de ser íons nesse meio. Hidrolisar é quando a espécie ela deixa de ser ali íon e moleculariza, ela forma algo fraco, algo que não ioniza, algo que não dissocia. Então essa questão 36, o gabarito é a letra B de bola, beleza? Então preste atenção nisso. Questão 37. A eletrodeposição ou galvanoplastia é um processo eletroquímico que consiste no recobrimento de superfícies com metais. A eletrodeposição de prata, Ag, é muito utilizado para o recobrimento de joias e apresenta diversas utilidades, como a decoração, o aumento da durabilidade e a proteção contra a corrosão. Nesse processo, íons prata em solução são atraídos para o objeto a ser recoberto devido à diferença de potencial aplicada por uma bateria externa que fornece uma corrente de 10 A. Então, a gente consegue ver que a gente está fazendo aí uma eletrólise. O que é eletrólise? Você tem ali um gerador, né, que vai fornecer uma diferença de potencial e que vai fornecer corrente elétrica ao circuito iônico. Onde, ao fornecer elétrons àquele sistema iônico, os íons que estão ali vão descarregar. Então, a eletrólise é um processo forçado, onde a custa de energia elétrica você faz com que íons descarreguem. Ou seja, o que é descarregar o íon? É tirar a carga dele. Então, por exemplo, eu quero fazer com que haja a deposição da prata, mas o meio ele tem íon prata mais. Então, eu quero passar uma corrente elétrica para que esse íon prata mais receba elétron e origine a G0. Porque se eu quero ir de mais para zero, eu quero que ele sofra o quê? Uma redução. Então, quando você fala de uma eletrodeposição, nesse caso aí uma galvanoplastia, você quer fazer com que haja uma deposição metálica mediante a passagem de corrente elétrica. Então, você força esse íon a receber esse elétron para que ele se deposite. Claro que o gerador ele vai gerar uma diferença de potencial maior do que o próprio processo espontâneo gera. E nessa condição, for fazer com que determinados íons ali eles venham a descarregar. Então, você vai fazer com que simplesmente você tenha a prata mais descarregando. Você vai forçar a prata mais a ganhar elétrons. Beleza ou não? Aí você diz, mas Heron, se a prata mais ganha elétrons, é porque alguém está perdendo isso. Você vai ter ali um ânion, onde eu vou representar aqui como um A-, que vai ser simplesmente forçado a perder elétrons para virar a zero. Porque quando simplesmente eu passo de menos para zero, eu estou aumentando o NOx, eu estou sofrendo o que vai? Oxidação. É por isso que a gente diz que eletrólise é descarregar íons. Você vai ter lá um sistema iônico, onde você vai ter um cátion e um ânion. O gerador vai fornecer uma diferença de potencial e vai forçar o ânion a perder e vai forçar o cátion a receber. Entendam que o ânion é uma espécie obtida naturalmente através do ganho. Espontaneamente ela ganhou e se estabilizou. O gerador vai fazer com que haja o processo inverso. Ele vai forçar esse ânion a perder o elétron que ele ganhou. Então ele perde e vai fazer com que a prata, que no caso aí é o cátion, venha a receber. Beleza ou não? Então isso é um processo eletrolítico. O grande detalhe é que você observa que a proporção está sendo bem clara. Como a prata é um cátion monovalente, né, Ag+1, ela só precisa de um elétron para gerar G0. Então qual é a proporção? A proporção é 1 mol de elétron produzindo aqui 1 mol de prata. Beleza? Essa é a proporção. Só que você tem que lembrar o seguinte, amores. Você tem que lembrar que 1 mol de elétron, quando atravessa o circuito, ele se associa a uma carga de 96.500 coulomb. Como assim, Heron? Um elétron, pessoal, um elétron só, tem uma carga elementar de quanto? De 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu quero estabelecer a carga que atravessa quando você tem 1 mol de elétrons, então 1 mol de elétron é 6 vezes 10 a 23 elétrons, aí você vai descobrir a carga equivalente a esse mol de elétron, que dá esse aqui, ó, que é chamado de Faraday. É uma constante, pessoal. Tanto é que ele deu na prova, tá vendo aqui, ó? 96.500 coulomb por mol.
Então a lógica é, no lugar de um mol de elétrons, que está produzindo aqui um mol de prata, você tem uma carga circulante de quanto? De 96.500 coulomb. Só que qual é a massa de um mol de prata? A massa de um mol de prata é 108. Então, se passar pelo circuito 96.500 coulomb, eu vou conseguir depositar 108 gramas de prata. A questão é, quanto é a carga que atravessa o circuito? Porque se eu descobrir a carga que atravessa o circuito, eu descubro qual é a massa real de prata que eu vou depositar. Cara, beleza, entendi. Então a ideia é descobrir qual é a carga que atravessa realmente o circuito para saber qual é a massa de prata realmente depositada. Porque se passasse 96.500, eu depositaria 108, né? Não, exatamente. Mas eu posso fazer o oposto. Eu posso te dizer qual é a massa de prata que eu vou depositar e pedir qual é a carga que atravessa o circuito. Então, nesse caso, é o que ele está fazendo. Ele disse que quer depositar 1,08 gramas desse metal. Então, se ele quer depositar 1,08 gramas desse metal, eu posso descobrir qual é a carga que atravessa o circuito. Essa carga aqui, pessoal, claro, se daqui para cá divide por 100, daqui para cá vai dividir por 100. Vai dar 965 coulomb. Beleza, não? Então, essa é a resposta? Não. Sabe por quê? Porque ele não quer a carga, ele quer o tempo. Só que aí você lembra da expressão kit. Carga é corrente vezes tempo, né? Onde você sabe que essa carga em coulomb, essa corrente vai ser em ampere, que obviamente ele deu a corrente, que é de quanto? 10 ampere. E eu vou descobrir esse tempo em segundos. Então, nesse caso, ó, esse tempo vai ser 96,5 segundos. Porque eu vou passar esse 10 aí, ó, dividindo, né, não? Aí você diz, pô, Aaron, então não achamos a resposta ainda não? Não, porque ele quer o tempo em minutos, mas aí é uma besteira, né, minha gente? Porque nós sabemos que 1 minuto equivale a quantos segundos? 60, né? Então, 96,5 segundos vai me dar um tempo T. E aí eu vou descobrir quantos minutos equivale isso. E você vai calcular que vai dar 1,6 minutos e você consegue desenvolver bem. Então veja, se ele tivesse, na hora da prova, pedido a massa de prata depositada, ele teria que te dar carga. Então ele teria que te dar a corrente e o tempo para que você fizesse aqui kit. Aí você faria kit e substituiria a carga aqui para descobrir a massa. Mas no caso ele te deu a massa e está pedindo qual é a carga. E aí você claramente pegou a massa, descobriu a carga, sabendo a corrente, você determinou o tempo e depois passou para minuto sem problema algum. Beleza? Então, questão interessante, questão bem legal para se conversar. Questão 38. O eugenol é um composto aromático que, conforme a IUPAC, apresenta a nomenclatura 4-alil-2-metoxifenol. Olha, me dá uma luz sobre isso, vê só. Lembra que quando o benzeno, que é o anel aromático, está ligado ao grupo OH, diretamente ao grupo H, você tem aqui uma função chamada de fenol. Tudo bem? Se você observar, e é muito importante que a gente faça essa discussão, você vai ter esse carbono que está ligado ao H como sendo o teu carbono principal, que é o carbono 1. O carbono vizinho a ele é o carbono 2. Então veja que no carbono 2 ele botou metox. Então ele está falando aqui de um radical alcox. Que radical alcox é isso, Heron? Metil é um carbono, é quando você tem CH3, aí está ligado a um O com a valência livre. É o chamado radical alcox. É quando você tem a valência livre no oxigênio. No caso aí, se você perceber, nesse carbono 2, né, você tem esse radical que é dito, né, metox. Então vou botar aqui, ó, CH3. Tudo bem? Aí você tem 1, 2, 3, 4. Aí veja que no carbono 4 você tem um radical alil. O radical alil nada mais é, pessoal, do que o propenil 3. O radical alil é esse, ó, é CH2 dupla CH, CH2 com a valência livre. Então no carbono 4, ele está botando esse radical alil, que é o propenil 3. Porque a gente começa a numerar, ó, da insaturação. Então fica 1, 2, 3. Como são 3 carbonos é próprio, como tem aí, obviamente, uma dupla, fica em com a terminação IO, mas IO na extremidade é oposta à dupla. É por isso que fica propenil 3. Então, nesse caso, ele usou a nomenclatura usual, que é o alil, mas, claro, você observa que a questão não está, talvez, pedindo isso com toda essa riqueza de detalhe que nós fizemos. Mas eu coloquei aqui para vocês entenderem. Você poderia deduzir isso aqui, né? Porque aqui você tem CH2, aqui você tem CH, aqui você tem CH2, conforme nós fizemos aqui, né? Aqui você tem um radical metox e aqui você tem um H, que é o fenol. Ele quer que a gente analise essa estrutura. Então vamos lá. Não tem heteroátomo? Não tem, né? Não tem O entre carbonos. O heteroátomo, né? Quando existe
SNUP, né, que é enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo. Esses são os principais heteroátomos. SNUP. Então, quando você tem SNUP entre carbonos, você tem heteroátomo. Ele diz aqui que não possui heteroátomo. Então, é falso. Possui, tá? É um composto saturado. Minha gente, não tem dupla entre carbonos no anel benzênico? Se você tiver dupla ou tripla entre carbonos, você tem, por exemplo, um composto insaturado. E não tem dupla só do anel, tem dupla aqui entre esses carbonos também do radical alil, né? Então ele é insaturado. Possui 2 carbonos terciários. Será? Bora avaliar. Eu estou vendo esse carbono aqui, ó, que ele está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3. Ele é terciário mesmo. Mas eu não estou vendo nenhum outro terciário. Eu não estou vendo nenhum outro carbono que esteja ligado aos 3 carbonos. Ué, não, esse aqui não é não. Esse aqui é secundário. Está ligado a 1, está ligado a 2. Porque aqui está ligado a O. Então, realmente, só tem um terciário. Não tem, no caso aí, 2 terciários. Tá? Beleza? Possui fórmula molecular C10H11O2. Olha, eu acredito que se a gente, na hora da prova, pegar uma questão dessa, deixa essa por último, esse item por último, porque determinar a fórmula molecular é trabalho braçal, pessoal. É só trabalho braçal. É você sair contabilizando carbono, hidrogênio, oxigênio, porque, querendo ou não, vai perder talvez um tempo. Mas se você quisesse, na hora da prova, fazer isso, você sabe que, ó, esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações, precisa de um hidrogênio, esse precisa de um hidrogênio, esse precisa de um hidrogênio. E aí você consegue deduzir a fórmula, tá? Daria para você, na hora da prova, desenvolver bem, mas dá para ver o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 10 carbonos. Beleza, tá aqui, C10. Não é isso ou não? Tranquilo. Aí será que tem 11 hidrogênios? 2 com mais 1, 3, com mais 2, 5. Aí 5, vá, 6, 7, 8, 9, com mais 3 daqui, 12, não 11. Aí eu já cortaria. Beleza? Então já daria para ver que realmente você tem aí um total de 12 hidrogênios. E não como a questão está sugerindo aí que teria 11. Teria 5 daqui, com mais 3 daqui, 8, com mais 1 aqui, 9, com mais 3 daqui, 12. Mas eu deixaria por último, eu ia logo ver esse aqui, ó. Porque o carbono de geometria tetraédrica é um carbono que apresenta 4 ligações simples. Ele é híbrido sp3, o ângulo é aproximadamente 109, né, graus e 28 minutos. Você tem aqui uma geometria dita tetraédrica de natureza espacial e dá para ver que realmente esse carbono aqui, ó, ele está com as 4 simples, né? Ele está ligado a 3 hidrogênios, é o O, e esse carbono aqui também. Claro que todos os outros têm aí dupla. Tá vendo? Ó? Todos os outros têm, na verdade, uma dupla e 2 simples. Isso aqui é quando é sp2, o ângulo é de 120 e a geometria dita é o que? Vai trigonal plana. Então, nesse caso, realmente você tem 2 carbonos de geometria tetraédrica. A resposta dessa questão é a letra E, tá, minha gente? O Erozinho, lembra só a outra hibridação? Lembra? Quando o carbono está com 2 duplas ou uma tripla e uma simples, a geometria dita é o que? Vai linear, o ângulo é de 180 e a hibridação do carbono é dita o que? Vai SP. Beleza? E a gente conseguiria determinar aí essa resposta como sendo a letra E. Ok? Vamos embora. Questão 39. A produção industrial dos bifenilos policlorados, PSBs, começou no final da década de 1920, em que foram considerados ideais para serem utilizados como isolantes elétricos e líquidos refrigerantes, devido à grande estabilidade que apresentam em temperaturas elevadas. Até porque você está vendo aqui que apresentam anéis aromáticos que, devido ao fenômeno ressonante, passa a apresentar uma estabilidade significativa, porque os anéis estão em contínuo movimento, gerando a uniformidade dos carbonos, gerando aí uma distribuição de carga simétrica, permitindo que haja uma maior estabilidade. Inclusive, há uma conjugação aqui, né? Que você tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, aí, ó. Simples, dupla, tá vendo? Então, você até conjuga aí os anéis aromáticos associados. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui dos 2 componentes PSBs e diz: no entanto, os PSBs estão entre os mais perigosos compostos a sintetizados, pois além de persistirem no ambiente, ou seja, não tem essa biodegradação, estão sujeitos a processos de bioacumulação. Aí já matou, né? Se ele diz que os garotinhos eles apresentam bioacumulação, é porque eles têm uma natureza mais apolar. Eles se armazenam em estruturas lipídicas, né? E eles vão aumentando a concentração aí ao longo da cadeia alimentar. Inclusive ele diz, ó, os seres humanos e os animais estão no topo das cadeias alimentares que podem acumular altas concentrações nas células de gordura. Então você tem aqui uma natureza polar, até porque os anéis aromáticos são bastante apolares. Apesar de você ter centros polares aqui, que é o cloro, não está sendo o suficiente pela extensão da cadeia. Você está tendo aí 2 anéis
onde você passa a apresentar que esses PSBs têm uma natureza mais apolar, por isso que eles são mais solúveis. E nessa condição de serem lipossolúveis, eles vão apresentar um maior armazenamento nos tecidos lipídicos, nas células de gordura. Ele não deixa de ter centros polares, não deixa, porque o cloro é mais forte que o carbono. Mas não é suficiente diante da dimensão da cadeia. E aí você pode apresentar também um detalhe interessante, é que você observa que esses cloros acabam tendo esses centros polares, mas eles não conseguem gerar uma carga para diminuir essa apolaridade. Por isso que eles são tão lipossolúveis, são tão bioacumuláveis na estrutura das células de gordura. Então, eu acredito que essa questão, ela traz aí uma ênfase bem interessante, onde ele diz assim, o processo de bioacumulação dos PSBs se deve a quê? Se deve justamente à baixa polaridade de suas moléculas, fazendo com que a eliminação pelos processos de excreção seja dificultada, já que ele se bioacumula. Não tem nada a ver com reatividade, não tem nada a ver aí com a massa, tá? Tem a ver com a questão de você perceber uma apolaridade e, consequentemente, dissolver mais nessa estrutura dos tecidos lipídicos ou gordurosos. Beleza? E, por final, essa prova, questão 40, na halogenação de alcanos com 3 ou mais átomos de carbono na cadeia, o halogênio, que geralmente é cloro ou bromo, pode substituir qualquer um dos átomos de hidrogênio, formando uma mistura de produtos que são isômeros de posição. Então, o que a gente observa, pessoal, é que a gente tem aqui o butano. O butano é uma estrutura alcânica, né? É uma estrutura estável, porque só tem ligação simples entre carbonos. Então, a tendência é que as ligações entre carbonos não se desfaçam. A tendência é que você substitua um ligante pelo outro. Então, você chama isso aqui de reação de quê? Vai de substituição. O que é uma reação de substituição? É quando você não altera a ligação entre os carbonos e, na verdade, você só altera um ligante colocando o outro no lugar. Então, veja que a cadeia central de carbono se mantém, inalterável. O que você está fazendo é tirar um hidrogênio e botar um bromo. Você está fazendo uma bromação através de uma substituição. A reação de substituição ela é característica de compostos que têm maior estabilidade, porque, obviamente, há uma tendência de não haver quebra entre a ligação entre os carbonos, né? E a reação de substituição é característica principalmente de alcanos, principalmente de aromáticos, que apresentam, devido ao efeito ressonante, uma estrutura de maior estabilidade. E também os ciclanos que sejam espaciais, que apresentam, diante dessa espacialidade, ângulos aí estáveis que fazem com que não haja a condição de desfazer essa cadeia. Por exemplo, o ciclo hexano, que aparece na formação barra-cadeira, não tende a sofrer reação de adição e sim de substituição, não tende a quebrar a ligação dos carbonos. Então, nesse caso, só fazendo uma revisão, ele está colocando a monobromação do butano, onde o bromo está aqui, substituindo justamente esse carbono aqui, que é o carbono secundário. Numa reação de substituição, a gente tem a seguinte prioridade de substituição. O carbono terciário é mais facilmente substituído que o carbono secundário, que é mais facilmente substituído que o carbono primário. Então, nesse caso, a tendência é você substituir mais o carbono secundário do que o primário, mas você pode ter as duas possibilidades. Veja que eu estou substituindo aqui o secundário e aqui eu substituo o primário. Beleza? Aí ele diz o seguinte, veja que o 1-bromo-butano tem um ponto de ebulição de 101,4 graus Celsius e o 2-bromo-butano tem ponto de ebulição de quanto? 92. Então há um ponto aí de ebulição diferente entre eles, né, minha gente? Após a remoção do HBr, que é justamente esse HBr que a gente está tirando aqui, né, que é o subproduto, obtém-se uma mistura líquida e homogênea. Pô, se esses dois garotinhos estão formando uma mistura homogênea, então eu não vou fazer, para separar eles, uma filtração, né, minha gente? Eu não vou fazer uma decantação, porque filtração e decantação são usados para separar misturas heterogêneas, tá? Quando você quer separar uma mistura líquida homogênea, você destila. Você aquece para que um componente venha a ebulir primeiro que o outro. E como os pontos de ebulição são relativamente próximos, eu tenho que fazer uma gradação, a chamada destilação fracionada. Eu boto ali obstáculos, colunas de aquecimento, para que um possa escapar primeiro que o outro. Então, nesse caso, eu vou fazer uma destilação dita fracionada, já que eu quero separar. E o primeiro composto que vai ser obtido é simplesmente o que tem menor ponto de ebulição, né? Que é o mais volátil, que escapa com mais facilidade. No caso aqui é o 2-bromo-butano, e aí você pode marcar a resposta dessa questão, letra D de dado. Beleza? Então fechamos bem aí essa prova. Eu espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível. Qualquer necessidade, fale comigo e a gente conversa, tá? Beijo, valeu!